ela ficou com... A medula, ela é achatada no sentido anteroposterior. Inferiormente ou caudalmente, ela termina em L2, na segunda vértebra lombar. E superiormente até o forame magno. Acima do forame magno, a gente já disse que é bulbo. Então, a medula ela vai ter algumas estruturas, como fissuras, sulcos e septos, que são divisões anatômicas da própria medula em si. Por exemplo, nós vamos ter essa região aqui é para ser fissura mediana anterior, certo? Que é que ela só tá as artérias, a vascularização na frente, mas ela é contínua, certo? É uma fissura só, como vocês podem ver nessa peça aqui, ó. Tá vendo? Fissura mediana anterior. Aqui nós vamos ter agora sulcos. Sulcos é como se fossem essas pequenas entranças da medula, certo? Vocês podem observar assim, nesse sentido, que é uma pequena entrança na própria medula, ok? Então nós vamos ter sulco lateral anterior. Na região posterior nós vamos ter sulco lateral posterior. E nós vamos ter aqui sulco mediano posterior. Lembra que aqui é sulco e aqui é fissura. Nós vamos ter também o sulco intermédio posterior. Algumas estruturas vão ter septos. O que seria septo? Seria uma divisão, uma própria entrança na medula. Como vocês podem ver aqui, ó, ele está entrando um pouquinho mais do que as outras. As outras é só um sulco assim, ó, que entra rapidamente. Ó, aqui, sulco lateral posterior, sulco intermédio posterior, sulco mediano posterior, certo? E ainda vamos ter os septos, que são entranças, que vai dividir a medula na sua parte da substância branca. E ainda vamos ter septo intermédio posterior e septo intermédio posterior e septo mediano posterior. Ok? A medula, ela vai ter substância branca e substância cinzenta, como a própria cor já diz. Então, não tem como errar substância branca e substância cinzenta. Porém, não é só isso. Nós vamos ter, por exemplo, a substância cinzenta, ela vai ter algumas estruturas, que é colunas ou cor. A literatura retrata mais coluna, mas alguns autores dizem cor, então se colocarem na prova, vai estar certo. Nós vamos ter uma coluna anterior, uma coluna posterior e uma coluna lateral. E vai ter uma coluna intermédia. Essa substância intermédia é como se a gente passasse assim duas linhas imaginárias aqui na região da